Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Nossos amigos que assistem ou irão assistir essa meditação pelo YouTube, desejamos que você possa aprender mais um pouco da Bíblia, da Palavra de Deus, e possa também aprender e querer buscar um relacionamento com Deus e a sabedoria que está sendo proposta aqui nesses estudos, baseados no livro de Provérbios. Começamos uma jornada por esse livro e estamos, então, procurando entender e meditar nos assuntos que Salomão tem colocado para nós, para nos ajudar a termos sabedoria e a vivermos a verdadeira sabedoria. O texto de Provérbios que nós vamos meditar nesse vídeo se encontra no capítulo 21, verso 30. Provérbios 21, 30. Diz assim o texto: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Não existe sabedoria humana, ciência humana, argumentação, conselhos humanos contra Deus ou contra a sabedoria de Deus. Tá? Então, esse Provérbios, ele nos coloca diante dessa sabedoria soberana, eterna e perfeita de Deus. Muitas pessoas duvidam da existência de Deus. E mesmo aqueles que afirmam acreditar em Deus, duvidam dessa soberania, dessa sabedoria que Deus tem. Deus, ele é soberano, ele é sábio e ele possui todo o conhecimento, toda a glória. Deus é soberano na criação. Antes de Deus não existia nada, ele fez tudo e tudo passou a existir a partir da sua vontade. Ele criou o espaço, ele criou o tempo, ele criou a energia, ele criou a matéria, ele criou a vida. Tudo foi criado completamente por Deus. Não só Deus criou, como Deus executou todas as minúcias, todas as peculiaridades da sua obra de criação. Então, tudo foi Deus que fez, pela sua livre ação, pela sua livre vontade e determinação. E Deus, ao criar todas as coisas, Deus usou a sua sabedoria infinita, eterna, perfeita. Deus usou a sua lógica, Deus usou o seu propósito para estabelecer todas as leis, todas as normas, tudo o que existe na sua criação. Algumas pessoas acham que Deus não existe e algumas pessoas tentam argumentar a não existência de Deus usando ideias tolas. Né? Se Deus pode todas as coisas, Deus poderia fazer existir uma pedra que ele não pudesse movê-la? Né? Então, a ideia de que já que Deus pode todas as coisas, Deus pode fazer algo absurdo. Mas a Bíblia diz que não. Deus, ele é sábio. Deus, ele é perfeito. Ele não brinca de ser sábio. E ele não age criando coisas absurdas. O apóstolo Paulo, falando em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 13, ele diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então Deus, ele age com uma sabedoria, com
uma lógica eterna, né? E Deus não age a partir de absurdos ou de conceitos, né, de uma irracionalidade. Deus é soberano no céu, na terra. Deus é soberano sobre a sua criação. Ninguém pode resisti-lo. Ninguém pode questioná-lo. Ninguém pode ensiná-lo. Nós temos um texto no Velho Testamento que foi escrito por um rei chamado Nabucodonosor. Ele foi o rei no Império Babilônico, né? No segundo momento desse império, entre 626 e 539 a.C. E ele escreveu esse texto, que está registrado na Bíblia, né? Depois que Deus castigou ele pelo seu orgulho, a sua vaidade, e Deus fez com que ele comesse capim como um boi. E o texto está no livro do profeta Daniel, um livro muito bonito. Se você nunca leu o livro do profeta Daniel, leia, você vai, com certeza, aprender muito sobre Deus. Mas o rei Nabucodonosor, ele escreveu o seguinte: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhes: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram. Meu trono foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. É um texto muito bonito, escrito por esse rei, e que fala sobre essa sabedoria de Deus, sobre essa soberania de Deus, sobre todas as criaturas, até sobre a vida de um rei, e os seus desígnios e seus caminhos que são justos, perfeitos e eternos. Deus é o princípio da sabedoria. Deus é a fonte de todo o entendimento. Deus é a fonte de todo o conhecimento. O sábio, portanto, é aquele que reconhece plenamente a sabedoria de Deus e ele se torna a base do seu pensamento e do seu comportamento. Então, o sábio reconhece que Deus existe, que Deus é sábio, que Deus estabeleceu normas, leis, padrões, princípios, e que ele passa a viver se submetendo a elas e vivendo como Deus quer que ele viva. O Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Não existe nenhuma outra autoridade diante dele e todos devem se humilhar perante ele. Qualquer lei, qualquer ciência, qualquer conhecimento que seja contrário a ele, receberá o castigo, receberá uma punição
e vai produzir sofrimentos, e vai produzir morte e destruição. O homem, então, ele não tem o direito de questionar Deus. Ele não pode rejeitá-lo. Ele não pode fugir dos desígnios que Deus estabeleceu. O homem vai seguir o caminho estabelecido por Deus, ele vai sofrer se ele desobedecê-lo, e ele vai morrer e vai prestar contas a Deus pela sua desobediência, pelo seu afastamento de Deus. O homem que vive sem Deus, ele escolheu acreditar e se satisfazer numa mentira que ele mesmo criou. Ele é enganado, então, por Satanás. Satanás apareceu lá no Éden e ele enganou a mulher, e Adão também foi enganado com aquela ilusão. E o que Satanás prometeu para o homem e para a mulher lá no jardim foi o seguinte: o texto em Gênesis capítulo 3, de 4 a 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então Satanás, ele afirmou naquela tentação que levou o homem à queda, que o homem poderia ser como Deus. E essa ilusão, ela se propagou na raça humana. E o homem, afastado de Deus, ele tenta ser Deus. O homem acha que pode viver autônomo, separado, independente de Deus. E ao acreditar nisso, o homem passa a acreditar numa mentira, numa ilusão de que a sua vida, seus pensamentos são única e exclusivamente voltadas ou controladas por ele. Essa ilusão leva-o a pensar que não existe um Deus que governe todas as coisas. Se não existe um Deus soberano, então eu sou soberano sobre a minha vida. Eu tomo as minhas decisões. Eu é que vou determinar os meus caminhos. A grande ilusão de Satanás foi dizer para o homem que o homem poderia ser igual a Deus, que o homem poderia viver como um Deus essa vida. Se Deus não existe, quem determina as coisas, quem determina a verdade, quem determina tudo o que acontece, somos nós. Eu determino aquilo que vai acontecer e como vai ser o meu futuro. Se Deus não estabeleceu leis e limites, e Ele não pode cobrar isso de mim, então sou eu que determino os limites e as leis, o que é certo e o que é errado. Se Deus não estabeleceu regras e para que eu obedeça, eu tomo as minhas decisões, eu defino as minhas regras, eu defino o que eu quero fazer, o que eu posso fazer e o que eu devo fazer. Então o homem, ele acredita numa grande ilusão de que ele está no controle de todas as coisas, e até muitos cristãos que dizem confiar e crer em Deus e acreditam na sua existência, acham que Deus existe para fazer a sua vontade, que Deus está
esperando que eu diga o que ele tem que fazer e ele então vai me obedecer. Mas a ideia dessas pessoas é que quem decide, quem tem sabedoria, quem tem poder de escolha é o próprio homem, não é Deus. O homem, então, ele passa a achar que ele controla a história, que ele controla a verdade, ele controla a sociedade, ele controla o seu futuro, ele controla os rumos da sua existência. E cabe a ele, então, decidir e estabelecer normas e padrões. O homem se vê como Deus, procurando determinar o seu futuro e adaptar a criação à sua vontade. Nós estamos vendo essa polêmica com a empresa, né, uma empresa de cosmético que está divulgando uma propaganda do Dia dos Pais, colocando uma transexual. Uma pessoa que fez cirurgia, era mulher, e fez cirurgia para se tornar homem. E casou, e a esposa tiveram um filho, né? Não natural, por inseminação. E há uma polêmica em torno disso. Por que isso acontece? Porque o homem, ele se vê como Deus. E ele acha que ele pode mudar a maneira natural estabelecida por Deus para a vida humana, para o sexo masculino e feminino. Também a questão da família, a criação dos filhos. Deus estabeleceu na sua palavra a questão da disciplina, da autoridade dos pais sobre os filhos, mas hoje a sociedade que não aceita que exista Deus, ou que Deus tenha esse direito de estabelecer limites, ele passa a questionar e a mudar essa lógica. E os filhos passam, então, a não se submeterem mais aos pais, e os pais não têm mais autoridades para educá-los, e eles acham que isso é o certo porque eles estabeleceram essa verdade. O homem, então, ele age como Deus, ele controla a ciência, a sociedade, ele brinca de Deus, estabelecendo padrões e valores contrários à natureza e tentando predeterminar o seu futuro. Ele estabelece uma moralidade onde suas palavras e seus pensamentos é que são verdades, é que devem ser obedecidos. Ele nega que Deus exista, ele nega que Deus seja o seu criador, ele nega que Deus seja o seu juiz, ele nega que Deus tenha autoridade para impor a ele limites e um padrão pré-estabelecido. Se não existe um Deus soberano, o homem então se torna esse soberano, esse senhor, e por si mesmo ele determina o bem e o mal. Ele estabelece sua moral. Se não existe um Deus que governa o universo, governa a história, governa todas as coisas, então o homem é que vai governar o seu próprio destino e vai estabelecer, então, os seus padrões para a história e para a vida em sociedade. O homem, então, ele vai se auto-justificar, porque ele não crê que existe um Deus que seja juiz. E ele vai se auto-justificar dos seus erros
e dos seus pecados. O apóstolo Paulo falou várias coisas sobre isso. Primeiro, o apóstolo Paulo nos alertou para esse pensamento, essa filosofia enganosa que se fundamenta na razão humana e na razão humana pecaminosa. Lá em Colossenses, no capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte na Bíblia, na palavra de Deus: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Tenham cuidado que ninguém os engane, os escravize com uma filosofia mentirosa, enganosa, que se fundamenta no pensamento humano, na tradição humana, na natureza humana e não em Cristo. Qualquer pensamento que não seja baseado na aceitação de que o homem é pecador, que ele precisa ser restaurado, esse pensamento está baseado numa ilusão, numa ideia de autonomia, de que o que Adão fez lá no Éden, ao desobedecer a Deus, foi legítimo. Adão não precisava se submeter a uma regra estabelecida por Deus. Adão não precisava limitar a sua vontade, a sua escolha a um padrão que Deus estabeleceu e que o homem poderia ser o seu próprio Deus. Então, devemos tomar muito cuidado com o que estamos vendo hoje nas ciências, na economia, na política, nas ciências biológicas, que defendem coisas absurdas, contrário à natureza, nas ciências humanas, né, como algumas ciências que defendem um sistema de governo em que o homem perde a liberdade, em que o Estado ele vai determinar para o homem o que é certo e o que é errado, e o Estado vai se tornar um Deus nessa sociedade. Isso é fruto da pecaminosidade do coração humano. Paulo, ele também fala que em Cristo nós encontramos a sabedoria verdadeira e o conhecimento que vai trazer felicidade e vai nos fazer viver o propósito que Deus estabeleceu para nós, para a nossa existência, e que em Cristo nós entendemos a verdade e a realidade das coisas. Em Colossenses, ainda no capítulo 2, né, ele diz, no verso 3 e 4, ele diz assim, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então, em Cristo está toda a sabedoria, todo o conhecimento. Em Cristo, nós nos reconciliamos com Deus, o nosso Criador. Nós nos reconciliamos ou retornamos a um padrão que Deus estabeleceu. Somos libertos do engano, passamos a viver na verdade. Ele nos liberta do pecado, das trevas e nos conduz para a sua maravilhosa luz. Também o apóstolo Paulo fala que os homens sem Deus, eles estão cercados de falsos mestres e que eles têm coceira no ouvido e que eles se afastam da verdade. 2 Timóteo, no capítulo 4, do verso 3 ao verso 4, diz assim:
pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou para as fábulas. Então o homem sem Deus, ele tem coceira nos ouvidos, ele se cerca de falsos mestres. Esse homem passa a acreditar em mentiras, ele passa a acreditar numa ilusão do que seria a vida e do propósito da nossa existência. Ele não tem equilíbrio, ele não tem temor a Deus. Seus ouvidos querem ouvir mentiras, histórias inventadas. Eles não querem ouvir a verdade de Deus, eles têm uma revolta contra Deus. Esse desejo, né, essa coceira nos ouvidos de ouvir mentiras, o leva a acreditar em coisas irracionais, coisas absurdas, contrárias à natureza, ao bom senso, a uma lógica. Ele se vê como alguém independente, o juiz dos seus próprios desejos e das suas próprias vontades. Então, como ele é juiz de si mesmo, ele se justifica naquilo que ele faz como sendo verdade, como sendo, devendo ser aceito por todos. Esse homem, ele está vivendo uma ilusão, vivendo um grande engano. E ao viver assim, ele está ofendendo a Deus. Esse homem não apenas acredita nas suas próprias mentiras, mas ele se volta contra a verdade. E ele persegue a verdade. Ele se torna injusto contra aqueles que defendem a Deus e que procuram viver o padrão que Deus estabeleceu. Nós vimos agora, né, nesses dias, lá no Rio de Janeiro, um juiz que proibiu a venda de um livro escrito por uma autora cristã, em que ela fala sobre o que a Bíblia ensina relacionado à disciplina dos filhos. E ele proibiu a venda, mandou recolher os livros e mandou também tirar do ar as palestras dessa autora. Na realidade, falta pouco para que se proíba a Bíblia, porque todos esses livros, e esse livro que essa autora escreveu, está baseado na Bíblia. Então, dentro de algum tempo, nós vamos ver a proibição da venda da Bíblia, ou da leitura da Bíblia publicamente, em igrejas, em escola. A escola já existe, né? E outros órgãos, né? Por que isso? Porque esse homem, além dele não acreditar em Deus, além dele procurar definir seus próprios padrões e valores e aquilo que é a verdade, ele não quer que outros acreditem em Deus. Ele não quer que outros defendam os padrões estabelecidos por Deus. Então ele persegue a verdade. Em Romanos, no capítulo 1, verso 18, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Toda impiedade e injustiça dos homens que perseguem a verdade, que querem destruir a verdade, agindo com injustiça. Quem não concorda com esse homem vai ser perseguido. Sua revolta, sua rebelião contra Deus leva-o não somente a viver os padrões pecaminosos,
mas a perseguir a verdade. Deus não existe, Deus não pode interferir na minha vida, mas também ele diz assim: eu não aceito que você pense diferente, que você diga que eu estou errado. Então esse homem, ele se vê como Deus, e ele não pode ser questionado nas suas loucuras, na sua filosofia, na sua moral, nos seus desejos. Então ele persegue a verdade porque ele não quer ser questionado, ele não quer que digam para ele que ele está errado. Vemos essa situação relatada no texto de Gênesis, no capítulo 6, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então Deus, naquela primeira geração de homens, Deus viu que o homem era perverso e que essa perversidade aumentava a cada dia, que as suas inclinações eram para o mal, seus pensamentos eram de erro, de violência, e era somente para o mal. E Deus então decide destruir aquela geração com um dilúvio e recomeçá-la com Noé e sua família. Então esse homem, ele é mau, ele se julga Deus e ele luta contra a verdade, ele luta contra aqueles que acreditam em Deus e procuram obedecer a Deus. O homem, portanto, nega a existência de Deus. O homem nega a autoridade de Deus de interferir e impor um padrão, uma norma de natureza, de moral, que Deus estabeleceu na criação. O homem nega sua responsabilidade para com Deus. Deus não existe, portanto eu não tenho responsabilidades, eu vou fazer o que eu quero, eu vou decidir como eu achar que é certo e o que é verdade. A mentira e a ilusão dominam o pensamento desse homem, o entendimento dele, a reflexão, né, e o conhecimento que ele produz. Ele define como as coisas deveriam ser e não como Deus determinou que fossem. Ele se cerca de mestres, ele cria uma sociedade que vai apoiá-lo, que vai incentivá-lo a viver essa rebelião contra Deus, a adotar padrões que Deus proíbe. Ele persegue os que acreditam em Deus e defendem que somente Deus é soberano e que somente Deus deve ser obedecido. Nós podemos tirar algumas lições desse conhecimento, né, dessa situação que nós estamos refletindo aqui e que tiramos do livro de Provérbios, né, do capítulo 21, verso 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. A primeira lição é que o homem não tem uma sabedoria melhor do que a que Deus tem e a que Deus expressou na sua palavra e na sua criação. Tudo que Deus criou é perfeito. Deus criou a natureza, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou a família, Deus estabeleceu normas para que essa sociedade exista e Deus estabeleceu como esse homem deveria viver para agradá-lo. Nenhuma coisa que o homem criar diferente do que Deus estabeleceu está correto ou agrada a Deus.
O homem não tem essa sabedoria, o homem não tem essa autoridade. O homem nunca vai ter sucesso seguindo um caminho contrário ao traçado por Deus. Toda vez que o homem ele procura estabelecer um padrão, uma norma, uma filosofia de vida contrárias ao que Deus estabeleceu, ele vai produzir sofrimento, guerra, vai produzir injustiça, vai produzir morte, ele vai produzir caos social, ele vai produzir doenças. Ou seja, sempre que o homem ele se arroga a condição de Deus e procura criar ou ir contra o que Deus estabeleceu, ele produz mais mal. Deus, quando criou todas as coisas, Deus estabeleceu normas, leis que regem o universo e toda a sua criação. O homem pode dizer que não acredita na lei da gravidade, que ela não existe, mas na hora que ele pular de um prédio, do 5º andar, do 6º andar, ele vai ver que a lei da gravidade existe. Não é porque ele não crê, não é porque ele acha que essa lei é injusta, é errada, que ela deixa de existir. Deus não deixa de existir porque o homem nega a sua existência, porque o homem nega essa autoridade divina sobre a criação e sobre a sua própria vida. O homem nunca vai ter sucesso agindo contrário às leis estabelecidas por Deus. O homem não pode vencer Deus com seus planos, com as suas ideias, com seu conhecimento, com a sua pseudo-sabedoria. Sua esperteza nunca vai humilhar a Deus. O homem acha que pode afrontar Deus, confrontar Deus com a sua sabedoria, com o conhecimento que ele produziu ou que ele está produzindo, achando que ele está independente de Deus, porque ele pode viver sem Deus. Mas isso é uma loucura. O sofrimento, a morte, a miséria, as doenças, a injustiça, tudo isso mostra como o homem sem Deus, ele piora a sua situação. A sociedade se degenera e gera um caos e gera violência, porque ele acha que ele pode ser mais sábio ou mais esperto do que Deus. O homem tenta mostrar para Deus que ele pode viver sem ele, que ele pode ser feliz longe de Deus, que ele pode enfrentar Deus, criando ou produzindo alguma tecnologia, defendendo e praticando os seus próprios valores. Mas isso é uma ilusão. O homem sempre vai ser derrotado, porque Deus é o único que possui a verdadeira sabedoria, a verdadeira inteligência, o verdadeiro conhecimento. O apelo diante desse provérbio é que devemos lutar contra a falsa ciência, contra a falsa filosofia, contra a imaginação e os pensamentos mentirosos e as tolices no coração do homem, contra a falsa moralidade, contra a falsa verdade que o homem apresenta e defende abertamente e persegue e afronta aqueles que não pensam como ele. O último texto eu gostaria de ler é em 1 Timóteo 6, de 20 a 21. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns desviaram-se da fé.
a graça seja com você. Guarda-te da falsa ciência, da falsa sabedoria, desse falso conhecimento, dessa falsa verdade, dessa falsa moral. Evite as conversas profanas, essas ideias contraditórias. Ou seja, Deus estabeleceu a verdade, Deus estabeleceu o que o homem deve fazer. Aquilo que é contraditório não é verdade. E nós devemos nos afastar dessas ideias, dessa pseudociência, dessa pseudo-verdade, dessa pseudo-liberdade e democracia, desse pseudo-conhecimento humano que promete levar o homem à paz, à felicidade, mas na realidade o escraviza nos seus pecados, nos seus pensamentos, na sua depravação. Essas ideias contraditórias que são falsamente chamadas de ciência ou de conhecimento. Não devemos achar que há verdade nisso, que há alguma coisa boa que nós, como cristãos, podemos aproveitar. A verdade está em Deus, a verdade está em Cristo, a verdade está na sua palavra e nós devemos nos firmar na sua verdade. Seremos perseguidos, seremos atacados, porque esse homem que quer ser Deus e que é contra Deus, não quer que outros pensem diferente dele, não quer que outros creiam em Deus. E nós devemos estar conscientes dessa verdade. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. E muitas coisas ainda vão acontecer de perseguição, de afronta à verdade da palavra de Deus, à verdade de Deus, e afronta aqueles que querem obedecer e serem fiéis a ela. Que você possa se firmar na palavra de Deus, na verdadeira sabedoria, no verdadeiro conhecimento, na justiça e viver uma vida que agrade a Deus. Sendo remido por Cristo na cruz,
favor, sua